Então, se colocarmos o nosso amigo homúnculo no seu córtex motor, ele ficará mais ou menos assim. Na nossa vista do cérebro como um todo, podemos ver o giro pré-central destacado em verde, e este é o córtex motor primário. Na parte ampliada da imagem, o homúnculo cortical motor foi posicionado em cima do córtex motor primário para nos mostrar qual parte do córtex é responsável por iniciar o movimento voluntário e em qual parte do corpo. Como mencionamos anteriormente, as partes do corpo não estão representadas com base no seu tamanho real. Por exemplo, se você olhar bem, o polegar é enorme quando comparado ao joelho. Isto é porque a extensão ou área do córtex que representa uma parte do corpo é, na verdade, proporcional à complexidade da função motora daquela parte. Então, as mãos e os lábios, por exemplo, têm uma área maior de córtex atribuída a eles do que, vamos dizer, o cotovelo ou seu bumbum, porque nós pegamos as coisas com as mãos e não com os cotovelos. Beijamos as coisas com os nossos lábios e não com o nosso. Bom, você entendeu. Avançando um pouco mais, vamos dar uma olhada neste homúnculo cortical motor um pouco mais detalhadamente. Bem, a parte mais medial do giro pré-central é uma área responsável pela nossa inervação motora dos genitais. E é uma região relativamente pequena, pois são poucos os músculos da região genital que têm uma inervação motora voluntária. Seguindo lateralmente, ao longo do giro pré-central, encontramos uma área do giro responsável pela inervação do membro inferior. Mais especificamente, vamos nos deparar primeiro com o córtex motor dos dedos do pé, e à medida que continuamos nosso trajeto lateralmente, vamos ver que estamos seguindo superiormente em relação às partes do corpo, que o córtex é responsável. E podemos ver isso aqui agora, pois alcançamos a seguir o córtex motor do tornozelo. Seguindo em frente, nos deparamos com o córtex motor do joelho. E esta região é justamente quando o giro está aparecendo no aspecto superior do cérebro. Mais à frente está o córtex motor do quadril, e é neste local onde residem os corpos celulares dos neurônios que se comunicam com os músculos da região do quadril. Agora chegamos no córtex motor do tronco. Então, embora o tronco constitua uma grande parte de uma pessoa, o córtex motor designado para ele é relativamente pequeno. Temos muitos músculos na região do tronco, mas seus movimentos não são muito complexos comparados, vamos dizer, aos movimentos da mão ou da face. À medida em que continuamos lateralmente, vamos agora alcançar as áreas responsáveis pelos movimentos do membro superior. O primeiro é o córtex motor do ombro. De novo, uma área relativamente pequena, uma vez que os movimentos desta região não são muito complexos. Seguindo em frente, podemos ver o córtex motor do cotovelo. E agora chegamos ao punho. Repare como esta área aqui é bem maior do que a área do córtex motor do cotovelo. Se você quiser, faça um teste. Você vai ver que consegue movimentar o seu punho de formas muito mais complexas do que você movimenta o seu cotovelo. A última parte do membro superior é a mão e os dedos. Então, por causa do tipo de movimento altamente complexo e habilidoso que a mão e os dedos são capazes de fazer, há uma área relativamente grande do córtex motor dedicada a ele, e podemos ver até uma área para cada dedo, separada da área dos outros. Primeiramente, nos deparamos com o córtex motor do dedo mínimo, depois o córtex motor do quarto dedo, o dedo médio, o dedo indicador e, finalmente, o córtex motor do polegar. O córtex motor do polegar tem a maior área de córtex motor dedicada a ele, comparado com o de outros dedos da mão. Bem, agora alcançamos o córtex motor da face. E de forma semelhante à mão e aos dedos, somos capazes de movimentar os músculos da nossa face de forma bem complexa. Por exemplo, quando movimentamos a face para nos expressar. E você sabe o que isso significa? Existe uma área relativamente grande do córtex motor, responsável pelos movimentos dos músculos da face e dos olhos. E novamente, de forma semelhante às mãos e os dedos, podemos ver o córtex motor se dividir em áreas mais específicas. Primeiro, temos aqui o córtex motor da fronte ou testa. A seguir,
vemos o córtex motor da sobrancelha e, em seguida, seguimos inferiormente pela face através do córtex motor do olho, depois do nariz e dos lábios. De todas as partes da face, os lábios são os que têm uma maior área de córtex motor dedicada a movimentá-los, porque os mexemos bastante para falar, comer e até para dar beijo de despedida no seu amado. E, finalmente, o córtex motor do queixo. Restam apenas duas estruturas no nosso homúnculo cortical motor, e a primeira delas é a língua, que também possui uma área relativamente grande de córtex motor. Por fim, temos a faringe, que é a parte mais lateral do homúnculo cortical motor, e de onde se originam os sinais destinados aos músculos faríngeos utilizados na deglutição. Isso nos leva ao fim do nosso homúnculo cortical motor. Se você achou este breve vídeo de anatomia ou fisiologia útil, você irá gostar ainda mais das nossas videoaulas. Clique no botão e você irá entender o que eu quero dizer. Nós temos centenas de vídeos disponíveis para nossos membros Premium, sem falar nos testes divertidos, artigos completos e nosso Atlas, que irão consolidar seus conhecimentos. Clique no botão no meio da tela para assistir o vídeo completo e dominar a anatomia e a fisiologia.